Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 4 do nosso curso de Língua Egípcia Avançada, o Egípcio Clássico, e a gente continua nessa empreitada aí de entender o sistema verbal egípcio. Eu já passo a palavra para o Ronaldo. Olá a todos, bem-vindos para mais uma aula. Bom, então essa sim é a nossa aula 4, formas passivas do CGMF. Quem acompanha essas aulas com a gramática impressa, estamos entre as páginas 425 e 442. Tá bem? Então vamos lá. Bom, nós podemos formar um verbo na voz passiva com auxílio de pronomes impessoais. O pronome tu, sufixal, né, a gente, alguém ou se, e o pronome plural sen, eles, elas, que também funciona como um se. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui Hatu sesh er newt, né? Alguém enviou um escriba para a cidade, ou enviou-se um escriba para a cidade, ou um escriba foi enviado para a cidade. Tá bem? São três formas possíveis de leitura. Temos aqui o tu permitindo uma leitura passiva da frase. Né? Um escriba foi enviado. Nós temos aqui agora ha sen sesh er newt. Né? Então, o que temos aqui? Eles enviaram um escriba para a cidade. Enviaram um escriba para a cidade, ou simplesmente um escriba foi enviado para a cidade. Tá bem? Nós temos aqui uma voz passiva sem o agente, né? Apenas o paciente. Né? O escriba foi enviado, mas por quem? Nós não temos essa informação aqui. Né? Temos a voz passiva montada a partir do pronome sufixal tu e sen. Tudo bem? Como é que se identifica um agente? Né? Na voz passiva, o agente é introduzido ou pela partícula in, que é a partícula introdutória de agente, ou pela preposição quer. Né? Então nós temos aqui Yur unis in sekmet. Né? Unas foi concebido. Yur unis. Por quem? In sekmet. Por sekmet. Tá bem? Essa é a partícula que introduz o agente numa frase passiva. Tá bem? Então, como é que se constrói uma forma verbal passiva? Existe esse sejemu F passivo. É uma forma perfectiva. Né? Normalmente, os verbos perfectivos possuem uma voz passiva não marcada. Tá bem? A conjugação sejemu passiva vai aparecer na hora de verbos prospectivos e subjuntivos irem para a voz passiva, ou no caso das conjugações segem NF, quando o radical estiver em conjugação indireta, ou seja, seguida pelo N, a voz passiva pode ser construída com segem F. Apenas nesses casos, tá bem? Todos os demais verbos seguem outra estratégia, necessariamente, tá bem? Agora, observações, tá bem? Radicais geminados não apresentarão geminação no segemu passivo. A terminação fraca tende a ser modificada para um Y. Também os verbos de consoante fraca tendem a aparecer com Y. E quando uma terminação, um verbo, né, é terminado em... desculpem. Quando o escriba vai colocar o segemu, vai fazer a conjugação do segemu, às vezes ele não menciona, ele não registra o W, porque ele trata esse afixo o como uma terminação fraca. Ou seja, o segemu pode sequer estar ali registrado. Vocês podem ver um verbo prospectivo ou subjuntivo na voz passiva e não vão ver um W. Ou seja, é um segemu não marcado. Vocês é que tem que ir lá com parêntese, heroicamente, e colocar o W entre parênteses. Tá bem? Então, nós temos aqui, né? Iri é um verbo fraco, é aquele que apresenta com Y,
Ou nós temos iriu, né? Manteve-se a consoante fraca e colocou-se um W. Ou iriu, defectivo, não marcado. Isso aqui foi feito. Sejam u, né? Foi ouvido. When nu, foi aberto. Né? São maneiras de grafia do sejam mu. Temos aqui uma frase agora. Né? Iu, que é uma partícula. Kuziu, ni, mer, en, inir. Então, nós temos aqui um sejam mu, né? Essa partícula não tem tradução, é uma partícula, é um marcador de subordinação. Para nós é o equivalente a um zero. Começamos ali a partir daqui. Foi construída para mim uma pirâmide em pedra, de pedra. Né? Então, essa é a forma passiva sejam mu. Aqui nós temos K, S, isso aqui é um determinativo, cas, u, como, e a forma, o objeto indireto aqui, ni, tá bem? Temos também o afixo passivo, tracinho, ponto, tu, ou seja, é a forma que todos os CGMFs aceitam como afixo passivo, tá bem? Basta colocar o radical verbal acrescido de um pontinho e um TU, TW. Né? Todos os CGMFs conjugados podem passar para a voz passiva com o auxílio desse radical, desse afixo passivo. Então nós temos um tu, que na verdade é derivado daquele pronome impessoal. Ele, etimologicamente, a etimologia é a mesma, né? É a mesma etimologia, ou seja, pontinho, tu, tracinho, é sinalzinho de igual. E, como sempre, o escriba pode ir lá e tirar esse u. Né? Os escribas não gostam de i e u. Então, sempre que algo terminar em i e u, sempre teremos a possibilidade de uma escrita defectiva. Tá bem? Então, nós temos aqui sejam tu f e a escrita defectiva sejam tu f. A tradução é a mesma. Ele é, foi, será ouvido, uma vez que o sejam tu não é marcado quanto ao tempo. Né? Ele é ouvido, ele foi ouvido, ele era ouvido, ele será ouvido. Quem determina isso é o contexto. Tá bem? O importante aqui é a voz passiva. Né? Essa é a ação do tu. A forma sejam n tu passiva. Tá bem? Então, nós temos aqui primeiro a conjugação indireta e depois o tu. Né? E embaixo a escrita que é defectiva. Sejam n tu f. Sejam n tu f. Tá bem? A tradução é sempre igual. Ele foi, era, fora, havia sido, tinha sido, tivera sido, ouvido. Né? Aqui o importante é manter sempre o pretérito, porque é um sejam n, e colocar a voz passiva, porque ele recebeu um afixo tu. Bom, existe uma forma arcaica de prospectivo passivo, tá bem? Chamada sejam mf. Como é que ela funciona? Bem, normalmente o prospectivo passivo do sejam mf não é marcado. Agora, esse sejam mf pode aparecer nos verbos de 2, 3 e 4 consoantes. Há uma geminação anormal, há uma coisa incomum na última consoante. Por exemplo, né, essa variação ocorre apenas no texto das pirâmides, em textos religiosos da língua clássica, né, o arcaísmo dos textos religiosos, e em prescrições médicas mais antigas que são compiladas, né, ao longo das gerações. Então nós temos aqui essa passagem do texto das pirâmides. Né? Ni, am, essa é a geminação anormal. Né? In, akeru.
Então, o que nós temos aqui? É uma frase negativa, né? Nós vimos no curso de introdução. A frase negativa é antecipada por uma partícula ni, que informa que o conteúdo a ser lido a partir de agora é falso, né? Então, ni, não. Ami é o prospectivo de capturar, né? É o prospectivo passivo de capturar. Eu não serei capturado, né? Ami é o serei capturado. In é a nossa partícula introdutória do agente, né? Pelos acru, que são as serpentes da terra, né? São demônios quitônicos, tá bem? Então nós temos aqui que é o verbo capturar, com uma geminação anormal. Isso já é o suficiente para a identificação de um prospectivo passivo, tá bem? Bom, há também a possibilidade do paciente estar omitido na frase. É um passivo impessoal, né? Nós temos aqui, na frase, na voz passiva, nós sabemos que o paciente é o sujeito da frase, né? Agora, o sujeito pode estar subentendido na frase, né? Um sujeito não marcado. Quando nós temos uma frase em que o sujeito está subentendido, ou seja, o paciente não está marcado, aquela estrutura inteira é um complemento adverbial a uma frase que precede aquela estrutura, né? É um complemento adverbial, ou seja, está em subordinação a uma oração principal. Então, nós temos aqui sujeito igual a zero, sed mu, ou sed tu, significa foi ouvido, foi dito, foi percebido, foi vencido, né? Essa é a ideia do sujeito igual a zero, né? Então nós temos aqui iu, a partícula aqui vale igual a zero, haiu, nek, in, pique. O que nós temos aqui? Haiu foi gritado para ti, eniek, por quem? Né? In, bic. In, a partícula introdutória do sujeito. Desculpem, introdutória do agente. In, bic, pelo falcão. Isso foi gritado para ti pelo falcão. Algo foi gritado para ti pelo falcão. Para sabermos o que foi gritado, nós temos que ler o texto na íntegra, ou seja, sem o fragmento, né? Temos que contextualizar o fragmento ao resto da informação, né? Nesse caso, é uma passagem do Sinué, que é um texto literário. Estamos aqui a falar de um aviso, né? Uma mensagem que foi trazida em poética, tá bem? Então, sem o contexto, nós jamais saberemos que o paciente aqui é um aviso, uma mensagem, né? Simplesmente lemos, foi gritado para ti pelo falcão, né? Sem o contexto, nós não saberemos do que se trata, o que foi gritado, né? E nós temos aqui uma oração que é um predicado adverbial, né? Começa com iu, que é um marcador de frases adverbiais e subordinadas, tá bem? Então, chegamos ao fim de mais uma aula e lá vamos nós. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Até a próxima.